Ó, Vitão, vou te falar uma coisa, mano. Se Deus quiser, minha filha nasceu de férias, hein? Vou fazer de tudo porque ela tenha nascido de férias. Quem sabe ajeitar isso é o Felipe, cara. O quê? Cadê? Deu uma quebradinha. É... Bom, vamos começar aí. O Johnny ainda não tá, eu queria que ele estivesse. Deixa eu ver. Mais Pessoal um fala, né? minuto só. Bom, Manos, é o seguinte. Sem perder o nosso foco, lógico, que é o valor do nosso clique. A gente vai continuar as mentorias de quarta-feira dentro dessa linha. Preciso realmente focar bastante ainda nessa linha, que é a parte da coerência operacional, principalmente, que é... Ontem eu não gostei do relatório da Dani, então eu preciso conversar com ela. Eu vou expor mesmo a galera, tem que expor, a gente precisa melhorar. Todo mundo, quem quiser aí, me manda relatório mesmo pra gente continuar trabalhando dessa linha. Ontem o Johnny, ele chegou a me questionar uma coisa no nosso grupo sobre Fibonacci. E eu achei legal pra caramba, porque assim, eu sou analista técnico, sempre fui. Tenho trazido bastante operacional da análise técnica para que a gente consiga pegar o fluxo desde o começo. E eu acredito bastante, vocês sabem já na minha forma operacional, que o fluxo só funciona pra gente se você já está na operação. Não adianta você querer entrar no meio do fluxo, você vai se perder. Vai te jogar em preços que você não está querendo e os stops vão ficar caros, vai ficar complicado. Então, eu uso bastante a análise técnica, como você já tem percebido, para tomada de decisão, principalmente para a posição de stop, tá? Johnny, bem-vindo aí ao grupo. Eu trouxe aqui o Kenzo Trader, tá? Kenzo Trader é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas o Fernando já fez cursos com ele também. É um cara que a gente está construindo uma parceria daqui para frente, espero que consolide. Bem-vindo. Valeu. E ele vai explicar um pouquinho como que ele trabalha também. Eu quero que vocês procurem ele depois, eu vou adicionar ele ao nosso grupo do Zoom também, que é o nosso grupo de notícias, depois eu vou te mostrar toda a funcionalidade. Eu só vou trazer gente aqui que eu realmente confio, que realmente são sérios e que vão trazer resultado para os alunos ou então para os mentorandos, assim como a gente faz. Então, vamos conversar um pouquinho, tentar alinhar um pouquinho a minha forma de enxergar o mercado de uma forma um pouco mais psicológica, tentar trabalhar a parte emocional, ansiedade, com o seu operacional também, que traz bastante disso, essa seriedade que a gente também tem no mercado, que não é um setup, é uma forma de ver o mercado de uma maneira que eu não passo, mas, por exemplo, o Fernandão trabalha muito bem essas regiões. Então, Kenzo, bem-vindo aí mais uma vez. Prazer, pessoal. Boa tarde aí pra todo mundo. Eles não Boa vão tarde. Boa tarde. Bom, prazer aí, uma enorme satisfação estar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Passando conhecimento para vocês, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou operador day trade, pessoa física, tá? Meu mentor foi Marco Aurélio Rossi, ex-tesoureiro do Itaú, do Bradesco, de várias instituições financeiras também, já é falecido. Um operador muito bom na aplicação do Fibonacci. O Fibonacci que eu ensino hoje não é o Fibonacci que vocês estão acostumados a aplicar dentro do mercado, 38.2, 50 e 61.8. É um Fibonacci totalmente diferente, tá? Que eu chamo de Fibonacci de mapeamento. E depois Fibonacci de retração de liquidez. Então vai ser um prazer aí dar uma pincelada, mostrar um pouquinho sobre o operacional, né? Se o Felipe permitir. E Tá em casa. pode começar isso aí, introdução. Pô, bacana.
Bom, seguinte, Deixa eu fazer uma pergunta. vai começar as perguntas, Não ficou sei se você- complicado, cara. Não tem organização Não sei se nenhuma. Você já ouviu falar do Gomes da Costa? É um cara que tem no YouTube também, que trabalha com essas projeções de 26, 112, até 200% do FIBO. Sim. Meu primeiro curso foi com esse cara, aí, mas eu parei de usar todas essas projeções aí do FIBO. Não sei se você conhece ele. Eu não conheço ele, mas as projeções, elas são muito bem-vindas, tá? O institucional usa muito para fazer compensação de preço. 100% e 200% são duas regiões extremamente importantes, mas quando conciliadas ao Fibonacci de mapeamento de retração de liquidez de forma correta. Só a aplicação de uma projeção não presta, tá? Dentro disso, tem até um link aqui. A nossa forma de operar, ela é muito voltada para a posição dos players do dia anterior, tá? Perfeito. Então, a gente vê o mercado, a gente está se conhecendo aqui também, galera. Então, vai ser mais um bate-papo para que a gente consiga evoluir dentro disso. A gente tenta traçar, realmente tenta buscar a intenção que os players tiveram no dia anterior para tentar saber o que o mercado vai nos trazer no dia de hoje. Perfeito. Então, a gente separa o mercado por zonas, onde tem uma zona que é compradora, justamente porque o mercado ele acabou ficando um pouco mais comprador. Por exemplo, deixa eu botar aqui no meu layout só para você entender. Acho que é esse aqui, né? Não é. É esse, tá. Então, por exemplo, no dia de ontem, no próprio índice, a gente vai falar um pouquinho mais de índice hoje, mas tranquilo, Legal. dá para trazer isso daqui pro dólar também. A gente teve uma posição média dos players ontem no 120,500. Então, hoje o mercado, ele estava mostrando pelo contexto que a gente busca dentro da Broadcom, que a gente estuda na parte da manhã com os relatórios, tinha um contexto que era um pouco mais de alta. Tinha um S&P vindo forte, tinha o euro estava bem forte, então a gente estava entendendo que poderia realmente esse mercado continuar na alta, até mesmo que ele vem numa tocada de alta. Sim. Beleza. Quando o mercado ele abre para baixo da posição dos players, a gente sabe que os players ontem terminaram o dia meio que no 0 a 0, mas eles estão com uma forte intenção de compra. Tava fácil de tomar essa tomada de decisão que você também fez. Com certeza. Na abertura, na comprada no leilão. Eu não fiz, eu perdi essa entrada, eu só fui entrar nele lá pra cima. Não tem problema nenhum, deu boa operação, mas eu perdi, deixei aí pelo menos uns 400, 500 pontos na mesa. Então, essa montagem de posição que a gente faz, a gente determina, a primeira coisa que a gente tenta determinar no grupo, que aí todo mundo tenta determinar juntos, é qual seria a melhor posição para stop. Entendi. Essa melhor posição para o stop seria justamente a virada de mão. Se o índice é comprador, seria onde a gente entra vendido. Ou realmente abandona, porque ali o mercado já não tem mais intenção. Sim. Dentro disso, a gente tem, todos nós aqui temos uma gestão financeira que a gente consegue localizar, consegue entender quantos pontos do índice vai dar de prejuízo financeiro pelo tamanho da mão padrão de cada um. A única coisa que a gente tenta setupizar aqui é o valor do clique. Então, cada um tem o seu tamanho de mão, cada um tem um valor de clique, é o quanto que vale a sua exposição no dia. Então, eu acho muito pertinente falar sobre o Fibonacci, justamente para que a gente aprenda um pouquinho dentro de um cenário que é 100% de região pra gente. Já é pra gente. Aqui a gente opera fluxo de dólar também, mas até no dólar a gente tem feito a montagem de posição pelas regiões. Então, como que você acha que poderia ajudar a gente dentro disso, dentro dessa forma nossa de operar? A gente viu que tem a posição dos players do dia de ontem, eles têm intenção, o mercado já abriu forte, como aconteceu isso anteontem, ontem, com o anteontem, o mercado estava bem comprador, ele já abriu precificado, a gente não conseguiu tomar decisão nenhuma ali, porque os stops estavam muito longe. Estavam stops de mais de 1.000 pontos, não valia a pena o valor de mão de ninguém. Tá, entendi. Como que a gente poderia antecipar e entender que o mercado Legal. vai dali para uma região, ou será que a gente está traçando essa região erroneamente? Será que a gente conseguiria fazer algum ajuste dentro disso? Então, vamos lá. Só para eu entender a analogia aqui. Então, o pessoal é day trader, mas também monta posição. Seria mais ou A menos gente monta a isso? posição dentro do day trade, para falar a verdade. A gente faz operações um pouco mais de longa. Ah, tá. Nós eu também nunca sou vamos assim. comprar, é igualzinho. Legal, Nós vamos legal. comprar o 120 porque ele vai só até o 120 200, que Não, tem a puta de sim, uma sim. resistência lá. Sim. Você vai comprar o 120 porque realmente está de alta, ele vai para o 122, 130. Então, vocês são operadores de tendência. De tendência. Ah, legal, perfeito, eu também sou. E só pra lembrar o pessoal, a gente também tá se conhecendo aqui, tá? Então só pra eu entender a analogia aí da galera. Bom, vamos lá. Por que o mercado, ele abriu
numa região de gap ontem, né? E hoje ele abriu no mesmo lugar e fez o mesmo movimento. Primeira coisa, ontem a gente pode perceber que teve uma forte alta na abertura e a absorção aconteceu logo em seguida. Hoje foi a mesma coisa. Não sei se vocês perceberam isso, mas foi uma recuperação em V igualzinha. E o mercado ontem ficou ruim na parte da tarde, eu também hoje considero que ficou ruim de novo. Não é para clicar nessa região, tá? Porque é uma região bem perigosa. Mas a questão de tudo isso é entender o porquê desse gap, tá? Tudo dentro do mercado tem um significado, um porquê. Por que o operador abriu o mercado em gap? Por que ele segurou lá em cima, né? Para você entender isso, você tem que entender o Fibonacci de mapeamento, tá? Todas essas regiões do gráfico não são aleatórias, elas são regiões de ganho de preço, tá? Ou regiões ali que são pontos de liquidez, de retração. Então são interessantes para o operador institucional buscar. Vamos lá. A analogia do institucional pra gente é muito importante. Perfeito. A gente tenta Sim. buscar realmente a intenção do institucional. Sim. Não do pequeno player. Então é a montagem de posição que esses caras têm pro futuro. Então foi ótimo como você lidou. Pode falar. Quer que eu passe pra tela? Então, eu também opero muito, pessoal. É baseado. O meu Fibonacci ele foi desenvolvido para uma leitura institucional. Pode passar? Pode passar para minha tela. Aqui dentro do gráfico, tá? Porque eu sei que vocês gostam de ver material, posso. Pode ficar à vontade Pode porque ninguém ter tá olhando. um mousezinho aqui? Nem sei. É só a mãozinha para eu puxar o. Aperta o Ctrl, Felipe, no teclado. Isso aqui? Isso, perfeito. Vocês estão vendo a tela aí, galera? Responde aí. Vou dar um zoom aí, Felipe. Você não consegue tirar o OBS e deixar focado só no Profit? É porque você tá mostrando. Aperta o Ctrl T, Felipe. E amplia, Não, deixa não é só. isso que ele tá falando. Eles estão vendo tudo o OBS. Então, eu sei. Vai ficar só o gráfico. Não? Mas aperta Ctrl T no teclado. Ctrl T. Agora amplia o gráfico lá na janela de maximização ali, ó. Vê se. Pode crer. Vai lá. Aí. Mas a borda do OBS não. A borda do OBS tá aqui ainda, negão. Foi mal. Mas dá pra ver? A gente tá vendo o OBS. Mas tá vendo até o gráfico também. Sim, Dá pra ver o gráfico, tá bom? Dá pra ver sim. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou dar uma leve pincelada aqui, tá? Posso sentar aqui, Fê? Fica à vontade. Quer sentar nessa cadeira? Senta aqui. Pode ser. Vamos lá. Primeira coisa, o layout meu aqui é o 5. É o 5, mas se quiser usar isso aí também não tem problema não. Bom, Aqui. fica à vontade. Deixa eu só mexer aqui. Pera aí, pessoal, só vou configurar aqui. Ele não sabe mexer com o Profit, galera. Fica tranquilo. Daqui a pouco ele aprende. Ó, eu vou excluir esses estudos aqui, tá? Do meu layout aqui. Fica à Layout vontade. 5. Pode apagar. Beleza. Beleza, pessoal. Vamos lá. As medidas que eu utilizo, né, para fazer esse mapeamento de Fibonacci são basicamente essas daqui. Nossa, o Profit tá lento, né, cara? Tá uma bosta. Eu vou tirar, mas depois eu coloco pra vocês, Mano. beleza? Seu. Vou dar uma bela de uma estragada aqui. Faz o Não que vai estragar tu nada. quiser. Fechou. Ó, pessoal, 23.6, tá? O que é o 23.6? 23.6 é o último objetivo de recompra. É aqui que as tendências elas são criadas e é aqui que o institucional começa a montar a posição dele, tá? 764, ele é o alvo referente ao 23.6. Eu vou explicar para vocês no gráfico para ficar mais fácil. 111.8 é aqui que o cara que está tomando prejuízo dentro do mercado ou fazendo o preço médio vai defender a posição dele. E é aqui que acontece também a extensão de alta ou extensão de baixa, onde continua o movimento de tendência, tá? Esse é o cara mais importante do gráfico. E 161.8. Esse cara aqui é onde acaba o movimento, em vigência. Tá? Você vai ter o gráfico mais ou menos nesse sentido aí, tá, pessoal? Vamos lá. Como que aplica esse Fibonacci, essas medidas? Para começar, você sempre, na hora de aplicar um Fibonacci, você tem que ler um contexto dentro do gráfico, tá? E encontrar uma zona de liquidez importante. É muito visível aqui, pessoal, que a gente está vindo de uma tendência de alta, isso daí não é novidade para ninguém.
Gráfico de 15 minutos, 240, 120 são excepcionais para fazer essa leitura. Para traçar um Fibonacci desse, é muito importante que a gente entenda as zonas de liquidez e que o mercado anda em simetria. O operador de Fibonacci ele opera simetria. O que é simetria, Kenzo? Cara, simetria é sempre um ponto de bloqueio vendedor importante. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo esse marubuzu aqui, ó? Nesse fundo? Isso daí é um ponto de bloqueio comprador, tá? E um ponto de bloqueio vendedor. Vamos pegar aqui, mais ou menos, uma região de liquidez forte. Vou pegar esse candle aí, ó. Tá? Pronto, eu já identifiquei uma zona de liquidez. O mercado, como ele trabalha em simetria, ele vai buscar as regiões referentes a esse camarada. O colega comentou sobre projeção de Fibonacci. Projeção de Fibonacci é uma ferramenta excepcional para você usar dentro do gráfico, tá? Só que eu uso algumas medidas um pouquinho diferentes. Mais uma vez, eu vou dar uma modificada Bala é aqui. seu. Vamos lá. Fica à vontade. A gente tem aqui sempre uma vez o movimento, 161,8 o movimento, tá? É medida de operador institucional, tá, pessoal? E 200%. Isso que eu ia perguntar. Tá? E tem o 61.8, mas o 61.8 eu ainda não vou mostrar para vocês. Vamos começar com essas medidas mais simples. Vou definir aqui como padrão, tá? E vou dar um OK. Beleza, vamos lá. Eu já peguei essa projeção aqui de liquidez, né? Esse range que eu determinei. E se eu espelhar para ele uma vez para cima, eu vou ter o 100% aqui. Fique tranquilos porque parece bobo, mas vai precisar entender isso aqui. 100% aqui uma vez, ou seja, compensação do topo, 200% aqui em cima. Legal? Já entendeu esse conceito? Agora, como o mercado rompeu, eu vou entender isso como uma extensão de alta e vou traçar agora mais uma medida aqui. Essa medida que eu vou colocar é o 300%, tá? 3 vezes o valor da primeira amplitude de liquidez para cima, perfeito? Então eu tenho ali agora o 300%, que é 3 vezes o valor. Perceba que é sempre de níveis em níveis. O Fê, você tem o point of fix aqui? De marcar assim no gráfico a movimentação? Não, né? Point of fix. Não baixei nada. Não? O meu profit é isso aí. Não, beleza. Vamos lá, pessoal. Aqui a Vou gente... fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Qual o tempo gráfico que você faz as suas projeções? Olha, projeções, cara, elas precisam sempre... E não, retração também, pode ser. Sim. Vamos lá. O que vai determinar o tempo gráfico de uma retração? É basicamente o espaçamento entre as regiões. Se você tiver um espaçamento muito pequeno, você não vai conseguir montar posições boas. Se você tiver um espaçamento muito grande, os stops técnicos ficam muito caros. Então, o que eu aconselho você fazer? Pega sempre ali 240 minutos, 120 minutos, identifica essas zonas de liquidez, tá? Por exemplo, isso aqui que a gente fez é uma movimentação no 240, só que aqui tá mais, vamos dizer, apurada, porque tá me mostrando mais candles, tá? Mas esse fundo aqui e esse topo é uma movimentação no 240 minutos, tá? E aí você traz esse cenário para dentro do tempo gráfico de 5, de 15, tempo gráfico que vocês quiserem operar, até o de 2, se você quiser, tá? Mas eu vou mostrar com mais calma, conforme o desenvolvimento da análise vai acontecendo, vai ficando mais fácil de entender, tá, pessoal? Então vamos lá, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô traçando aquilo que eu chamo de quadrantes, tá? O que são os quadrantes? São a região de liquidez, 1, 2, 3 vezes para cima. Legal, Kenzo. Você identificou esses quadrantes. Agora, onde é que entra o Fibonacci nessa história aí? Lembra que eu falei para vocês sobre simetria? Todos esses quadrantes, eles têm uma proporção de uma vez o quadrante inicial. Então, eu vou pegar minha ferramenta de Fibo e vou começar a encaixar aqui, ó, diferente da maioria, tá? Que encaixa 0% no fundo e 100% no topo, meu 161.8 fica no topo. Por quê? Ele é a finalização do movimento. 161.8 é uma zona de liquidação. Quando rompida, ele dá uma extensão. A gente está em tendência, então a gente vai fazer uma extensão de alta aqui. Encontrou o espaçamento? Beleza. O que você vai fazer aqui? Traz para o quadrante que você está operando. Tá?
Aí, ó, perceba que tá dando um pouco de variação aqui, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou permanecer com o meu Fibo, porque ele tá do mesmo tamanho que o primeiro, deu um pouquinho de variação. Eu vou trazer aqui pro 161, tá? Vai ajustar. Exatamente. Eu vou dar uma ajustadinha aqui, tá? E vamos lá. Agora vocês têm que entender a importância de cada região. Ah, Kenzo, segura muito na região? Sim, muito, tá? Por quê? Porque tá certo. Quando tá errado, ele vai estar meio desmontado. Aqui tá certo. E da mesma forma que você traçou pra cima, o que você vai fazer? Você vai dar um copiar, você vai dar um colar e vai replicar esse camarada uma vez pra baixo. Aqui você vai fazer um leve ajuste. Perfeito? Só que a diferença é que esse fibo ele tá pra cima. Aqui eu vou jogar ele virado pra baixo. Entendi. Para inverter os valores. Exatamente. Aqui são valores negativos agora. Sim. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ferramenta de retângulo, muito bobo isso, e vou traçar aqui nos 2,23. Tracei nos 2,23 e agora eu vou dar um preenchimento aqui, tá? Só para melhorar a visibilidade de vocês. Preenchimento, beleza. O que é esse amarelo, Kenzo? Isso daí é o que eu chamo de Golden Zone. É essa região que tem uma forte probabilidade de consolidar. Portanto, o ganho do 23 para cima me gera uma tendência de alta, o ganho do 23 para baixo reverte o mercado em tendência de baixa. A gente está falando aí dos 118 mil até os 119 mil, tá? Isso mesmo. O alvo referente ao 23 é sempre o 76. Porém, agora vai uma dica de operador institucional. O ganho de preço, tá? Quando o preço ganha a região do 0%, ele tende sempre a visar o 111. E aí sua missão como trader é sempre identificar a ruptura, o ganho de preço e saber que quando acontece a ruptura ele vai para o 111. O 111, pessoal, ele é o objetivo inicial do operador, entende? Só que você como trader não sabe o que vai acontecer quando ele faz a ruptura até o 111. E é isso que a gente faz através da ponta de liquidez, que é o que? O Fibonacci de 50 e 61. Para mim não importa o 38,2, eu só quero o 50 e 61. Então eu pego aqui esse agora Fibonacci, tá? E vou tirar as medidas. Então eu vou deixar aqui só o 50. Vou tirar aqui o 0 e vou deixar o 61.8. E vou deixar aqui na aparência, com preenchimento que eu gosto. Vou deixar verde, tá? Que é como eu uso. E vermelho para baixo. Já vou explicar para vocês. Dá um aplicar, define como padrão, ok. Pronto. Cara, é só essa ferramenta boba que vai fazer você ganhar dinheiro dentro do mercado. Vamos lá. 23,6, né? O que você precisa para entender se é uma ruptura verdadeira ou não? A gente vai entrar numa questão aqui muito explorada pelo Al Brooks, tá? Que eu recomendo muito a leitura e o estudo, que é a leitura dos candles. A vela e o comportamento, a psicologia por trás de um candle, né? A sensibilidade, o feeling operacional. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a forma mais escancarada do preço dizer para onde ele vai? É sempre quando você tem uma divergência entre comprador e vendedor. Essa divergência, ela é o Marubozu, tá? Ou Power Candle ou Candle de força. Os Marubozus, eles são candles que marcam entradas, marcam ranges, gatilhos e continuidades. O preço gira em torno do Marubozu, entende, pessoal? Ele gira em torno de um Marubozu. A ruptura do 23 aconteceu via Marubozu, tá? Eu também uso muito a média móvel de 20, de 200 e o volume, só, mas nenhum indicador, só isso. E eu olho muito para a vela. Então vamos lá, vamos começar a fazer uma interpretação de vela aqui, tá? Olha só, você tem um Marubozu de ruptura, tá? Então ele é o candle que faz a ruptura para mim. Então o que eu vou fazer referente a esse Marubozu? Ele é meu candle gatilho, cara. Eu entendo que o próximo objetivo do preço é o 111,8. Agora, respondendo a dúvida do amigo, como é que a gente usa a projeção da forma correta? Você tem um ganho de preço no 23. O próximo objetivo do preço é o 7,6 e lá pode ter defesa. Se ele romper o 7,6, o objetivo é o 111. Beleza. Então, eu vou projetar o candle de ganho de preço. A forma mais escancarada de fazer a alta. Então, eu vou projetar o meu querido Marubozu 2 vezes para cima.
ou uma vez para cima. Lembra da simetria que eu falei lá embaixo? Ela acontece dentro do candle. E aí vocês percebem que 100% é uma vez o movimento para cima, 200% é o alvo máximo. E agora vocês entendem que porque o preço ele abriu em gap de alta e buscou lá, porque ele estava fazendo suporte no 7.6 e ele queria completar o movimento de busca de preço do seu candle gatilho lá atrás. Então todo esse movimento que aconteceu ontem, de alta no começo, foi para finalizar o 200% do seu candle gatilho lá atrás. E 200%, pessoal, é uma região que funciona muito parecida com a região de 161.8. Ela é uma região que defende preço. É duas vezes, ela defende. Essa defesa que acontece pode também te gerar um gatilho da contraparte para baixo. E aí você projeta. Final do movimento. É o final do movimento, exatamente. Só que o que eu acordo com meus alunos sempre? Nunca, depois de uma entrada de setup ou de compra, busque além do 100% no primeiro toque, tá? O 100% ele é sempre seu primeiro alvo. Por quê? O índice não fez aqui, ele foi direto no 200 por conta da abertura. Porém, o 100% geralmente ele faz o preço bater, voltar no zero e caminhar para os 200. Isso é uma coisa muito comum de dólar, de índice acontecer. Então, sempre procura buscar aí primeiro o 100%. Depois do 100%, voltou no zero, usou de suporte, a briga pelo zero, aí você busca ali o 200% tranquilamente. Então, esse é o mal que a gente fica tentando, às vezes, entrar numa operação, não acha a região de stop, mas às vezes é justamente isso, não tem. Tá no final do movimento. O stop tá muito longo, já tá totalmente fadigado o movimento. Perfeito, cara. Então, a importância do operador de FIBO, qual é? Cara, é entender que cada movimento do mercado tem um significado e um propósito. O player não bate lote ali em cima sem um propósito. Deixa eu botar, velho. Tá? Ele não bate lote ali em cima sem um propósito. Então vamos lá, só para complementar. O preço bateu no 200%, tá? A leitura do candle sempre acontece no 15 minutos. Bateu no 200%, zona de liquidação de preço. 111, bloqueio da contraparte que está levando prejuízo aqui, aonde o vendedor vai querer proteger a operação dele. Então aqui você tem o quê? Olha que entrada muito legal. Presta atenção, 200%. Você já tinha um indício de um candle gatilho que atingiu 200% aqui e fechou em uma estrela cadente. Kenzo, você opera a formação de candle, estrela cadente, martelo, inverted hammer, engolfo de alta? Cara, eu opero se tiver contexto, entende? Essas figuras, elas foram criadas para utilização no gráfico diário, mas elas funcionam para day trade, tá? Mas quando você tem contexto. Portanto, eu tenho aqui um marbuzo de alta, outro marbuzo de alta, uma incerteza no topo, que é o doji. Atingimos o 200%, então acabou o movimento ali é um ponto de liquidação, estrela cadente. Ficou evidente que o vendedor começou a agressivar e o comprador começou a defender. Cara, tentativa de ruptura de alta. Não ganhou o pavio do anterior, da estrela. O vendedor responde, ganhou a mínima da estrela. Cara, entrada de venda. Entrou na venda, projeta o quê? Seu próximo candle gatilho, seu candle referencial, para baixo. Aí você vai tirar agora essa projeção antiga de 200%. Perfeito, você está no 111. Qual que é o alvo referente ao 111? Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu fiz o curso do Aranha lá do Walbrooks há um tempo atrás. Tá. E ele sempre falava sobre as flags. Então, você acha que esse movimento mais do meio da tela aí seria uma flagzinha, uma bandeira de baixa? Desculpa, bandeira de alta? Isso aqui? Isso, esse movimento aí. Não me parece, não. Eu vou chegar nele, cara. Beleza, valeu. Eu vou começar a desmembrar agora o gráfico, tá? E a gente vai chegar nesse movimento, o porquê disso está acontecendo e aonde que isso está acontecendo, tá bom? Aí eu já respondo a sua pergunta. Ó, então continuando aqui o raciocínio. Você tem ali um candle, né, de projeção, um candle gatilho que liquidou o movimento da alta, por isso do gap. Projeta esse cara para baixo, 200% é o alvo limite dele, porém 100% é sempre o primeiro alvo que você busca, tá? 111 gera um alvo em 7.6, 7.6 perfeitamente atingido aqui, tá? 7.6 é uma zona muito difícil de operar, não recomendo operar. Você só opera 111 e 23. 7.6 é uma zona de bipolaridade, que pode mandar um alvo para cá, como um alvo
para romper 111 aqui em cima. Zona de indefinição total. Isso, uma zona de indefinição de briga por preço. Até mesmo porque no dia de ontem o contexto era bem de alta. Muito. A alta aqui era, assim... Eminente. É eminente. Excepcional. E aí, pessoal, o que a gente tem lá atrás? Esse Marubuzu aqui. Cara, esse cara, ele é importante. Muito importante. Ele é tão importante quanto esse. Percebam que eles apareceram na mesma região. Esse cara aqui, ele marca um fundo. Ele é um Kendo gatilho. Se você tirar o fundo dele com o topo da sua estrela, pronto, você tem uma zona de liquidez de preço. Agora, vamos entender a seguinte questão. A sua zona de liquidez foi atingida, seu 76 foi definitivamente liquidado, o preço volta. Essa retomada de preço é basicamente perna 1, perna 2, perna 3. Aqui eu costumo falar o seguinte, onde precisa de força vendedora para ganhar preço, você entra força compradora para defender. Ganhou essa região, causa uma violação. Essa violação aconteceu no final do dia. O preço abre aonde, pessoal? Zona de liquidez. Exatamente. Por isso que eu saí comprando Com aqui. contexto de alta. Exatamente, cara. Era um 7,6 com objetivo em 111, numa zona de liquidez Perfeito. compradora com média móvel Perfeito. de 220. Perfeito. Então era uma baita compra legal, né? A liquidação acontecia no 111. E aí, o que acontece? Nesse range aqui, o preço ele te gera alguns sinais, alguns gatilhos importantes, tá? Primeiro gatilho, geralmente você se atenta a local de ganho de preço, né? Ganho de preço é muito importante. Vamos lá. Eu tenho dois candles aqui que são extremamente eficientes para a região. Quais são esses candles? Você respondeu a pergunta do Márcio? Hã? Chegou a responder a pergunta do Márcio? Eu vou mostrar agora. Ah, beleza. Eu tenho aqui um candle comprador, é um martelo. Esse aqui é o candle mais importante dessa região de compra. E eu já vou explicar o porquê, tá? Esse aqui também é. Perfeito? E aqui da venda, pessoal, qual que é o candle mais importante? Cara, é o candle que tentou ganhar preço. Qual que é? É essa pernada aqui de baixa. Parece aleatório, mas não é. Tem todo um estudo por trás, tá? É esse aqui. Então, vamos lá. O mercado, então, você está me dizendo que está tentando utilizar esse candle para ganhar preço do Marubuzu lá atrás para poder cair, correto? Sim, esse candle aqui está tentando ganhar preço. Por quê? Você tem uma barra compradora, continuidade, liquidação, aí o preço volta, te dá o trade até o 7,6. Esse 7,6 foi atingido, o preço responde. Incerteza no topo, o vendedor ganha essa incerteza. Na tentativa de continuidade, ele tenta ganhar o fundo desse cara, para dar continuidade. Então esse candle aqui, ele é um candle referencial para você, porque ele tenta ganhar o Marubuzu anterior. Ele é um candle de agressividade vendedora depois de uma ponta de bloqueio comprador. Então você marca o fundo desse cara. Beleza, deixa aí o retângulo marcado. Depois o preço volta no movimento de mitigação, muito fraco inclusive, e ganha topo anterior. Tá? Deu para pegar essa compra aqui até o topinho anterior, mas não é uma boa compra. Eu chamo de trade 5 de 5. Né? Você tem uma 5 de 10. Você tem uma escala de 0 a 10 de qualidade de preço, de trade. Esse aqui é um trade 5, Meio nota caminho. 5. Mediano, uma operação razoável. Talvez não valha o risco. Não vale o risco, exatamente. Onde você estoparia essa operação Onde você estoparia essa operação, Então, essa compra? Ó, essa compra eu fiz com os alunos mais ou menos aqui, ó. Tá. Aqui eu estoparia. Ah, entendi. Eu não ficaria aí nem a pau, entendeu? Por quê? Eu tinha aqui, ó, dentro da micromovimentação. Então é uma operação de stop. É uma operação que eu tava querendo o ganho do 50,61 Sim. aqui pra buscar topinho. Como ele ganhou fácil, beleza. Foi bem tranquilo, né? E aí, se eu tivesse o ganho desse topo aqui, eu precisava do preço passando Entendi. para depois ele voltar nessa região maior aqui, ó, que é do gatilho até o fundo da movimentação. Quer ver, ó? Aqui. Eu precisava dele passando essa região, voltando nela como suporte para eu acreditar, para confirmar uma compra. E aí nesse topo me dá uma incerteza. Ganha a mínima da incerteza, mas fecha tentando continuar alta. E depois ele derruba aqui o preço e fecha o dia, tá? Então esse candle aqui, pessoal, ele é importante. Então como é que você vai trabalhar isso daí? Você vai pegar agora a mínima desse cara, tira seu ímã e projeta até lá na frente, tá? Aí você não precisa manter essa zona de retração. Dá um preenchimento aqui nesse cara para ficar fácil o entendimento, tá? E pronto. Tira agora isso aqui,
vamos começar agora a entender a micromovimentação. Você teve aqui, dentro de 15 minutos, você teve aqui uma fuga de preço, onde ele estava tentando confirmar perna 1, 2, 3, 4. Perna 1, 2, 3, para fazer a fuga de preço do 111 e mandar você aqui para o 161,8. Isso poderia acontecer se tivesse havido um bloqueio, não um candle tão forte vendedor. Esse candle forte vendedor, ele muda muito o nosso contexto, né? Muito. Você tem então a continuidade da confirmação da baixa, acontecendo no 61.8, e você tem o bloqueio comprador, por isso desse pavio aqui. O comprador estava desesperado para defender a posição dele, porque o contexto ainda é de alta. Que é o tipo de movimento que a gente ficou procurando o contexto dele na prática, a gente não achou porra nenhuma, porque não tem. tinha. Não tem contexto. Não tinha? Não tem. Não tinha. É só uma absorção e depois uma tentativa de bloqueio Sim. da baixa. Então esse candle é um candle de desespero. Esse aqui também, esse aqui é uma incerteza. Perceba que ganha a mínima da incerteza e não ganha a máxima. Depois fecha em Marubuzu de baixa. Cara, eu costumo dizer que hoje o dia tá muito difícil, tá? Tá muito difícil. Porque ele ganha a baixa, né? Ele te dá uma oportunidade de venda aqui para você acreditar nessa liquidez aqui para baixo. Só que eu não quero fazer a venda porque o meu contexto ainda é de alta, entende? Não posso fazer essa você não venda. vai fazer a Os venda. alunos queriam muito vender. Eu Não falei, dá vocês pra não vender. vão vender aí, porque não faz sentido, cara. Não dá pra vender. Não dá. Aí o mercado, ele faz aqui a tentativa do perna 3 para renovar essa máxima, aí ele derrete. Só que fica difícil pra caramba de operar, cara. Aí ele passou até uma hora aqui. Todo meio desse caminho aqui tem uma montagem de posição dos players que vem de ontem também, tá? Exatamente. É o preço médio dos players de ontem com hoje, que é o que a gente fala da VWAP do dia anterior, foi o fechamento dela, com a VWAP de hoje. Ficou muito preso nessa região. Então, até aí a gente precisa dessa definição desses players realmente para muita intenção de virar essa mão e continuar e vender. Cara, a gente realmente bateu cabeça hoje nisso. Todo Muito, mundo do grupo. muito, Batemos cara. muito cabeça. E você só tá confirmando. Sim, sim. Eu só fiz a compra. Eu só fiz a compra aqui e não fiz mais nada. Exato. Não tinha mais o que Não fazer. tinha mais o que eu fazer aqui, porque esse candle estragou o movimento, Sim, entendeu? sim. Essa baixa aqui que deu, acabou. Estragou mesmo. Ele acabou com o dia, entendeu? Acabou. Pode falar, Dani. Oi, Alguém queria fazer uma pergunta aí. a Dani. Fala aí, Dani. Tá baixo meu som? Não, eu tá tô ótimo. ouvindo. Quando, no caso, a VWAP ela tá totalmente lateral, se você analisar isso, já não daria um indicativo para você aguardar e não fazer nada? Sim. As médias flat, VWAP flat, tudo pro lado, é um belo de um sinal para você não fazer nada. Média cortando preço, já era. A gente só opera, a gente só vai lucrar na tendência, tá? Todos os livros de análise técnica que você tem aí disponível no mercado sempre vão falar a mesma coisa. O operador só ganha dinheiro na tendência. Eles ensinam você a operar tendências. A tendência, ela nada mais é do que o topo e fundo ascendente ou descendente. Quando você tá pro lado, acabou. A gente estava ultimamente nos últimos dias, ficou muito claro a movimentação da própria VWAP. A gente analisa muito a movimentação da própria VWAP, que é o que? A desistência dos players comprados para vender ou vice-versa. Sim. Então, isso vem acontecendo muito, principalmente no dólar, que é o quê? Com a entrada de capital. O dólar tem, as VWAPs, elas têm embicado para baixo, realmente, e tem mostrado intenção. A mudança de preço da VWAP, a Pri tem mostrado muito isso, tem analisado muito isso, ela tem pulado no dólar, coisa de 5 pontos em 15 minutos, coisa que não é normal. É total desistência de comprador no dólar, porque tem entrada de capital. Fluxo estrangeiro, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem reparado muito nisso. E é justamente isso que a Dani tá falando. A VWAP lateral já indica que realmente, cara, se mantém um pouco afastado. Porque pode... Vai machucar. Vai machucar. Você vai comprar, vai estopar, vai vender, vai estopar, você não sabe por quê. Que é o que tá acontecendo desde o final da tarde de ontem até hoje. E também tem aquela questão, né, Fê, do mercado ele ser contra-intuitivo. Exato. As pessoas têm que aprender isso. Exato. Porque no começo, o movimento, quando ele é muito bonito, muito fácil de enxergar, cara, 90% das vezes ele vai contra você. Contra aquilo que você acredita, né? Então o mercado, ele... Deixa eu passar aqui. Então o mercado, pessoal, ele é contra-intuitivo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente quer fazer uma compra, mas já deu muito tempo pro operador trazer o médio dele aqui. Então, eu acho que eu não faria a compra na ruptura. Eu aguardaria a ruptura, esperaria voltar, ou o gap amanhã. O gap pode ser muito decisivo.
pra poder, de fato, fazer minha compra. Aqui eu já não acredito mais em compra, entendeu? Você consegue linkar isso com as indefinições da guerra da Rússia com a Ucrânia? A forma com que a mídia tem mostrado pra gente que existe uma possível apaziguação, uma possível paz, uma trégua, alguma coisa em relação a isso, tem mostrado com que os players fiquem um pouco indecisos se vão continuar tomando, ou não, se vai ter uma entrada de capital ou não, o que pode acontecer. Sim, sim. Sendo que eu acho que é tudo uma cortina de fumaça só, talvez não nem do mercado isso, mas da própria mídia. O mercado, o índice, eu acredito que no médio e longo prazo vai ser tendencioso para baixo na parte do índice e o dólar vai retomar a compra, mas essas zonas eu acredito que a gente tenha que, lógico, vocês procurem o Kenzo para se especializar melhor dentro disso, mas eu acho muito importante entender essa parte técnica que ele está passando, porque essas zonas, elas estão muitas vezes batendo de frente com o contexto mundial. A gente pega agora mesmo o S&P derretendo, vindo forte, naturalmente dá vontade de bater esse índice, dá vontade de tomar esse dólar, dá vontade de fazer, mas não tem o que fazer dentro dessa região, é muito perigoso. Muito, cara. As trap zones aí mesmo, onde você vai entrar e vai te machucar, você fica perdido. O Juninho já caiu muitas nessa de ficar virando mão, só se matando, porque é uma zona que não dá para operar. Então, isso aliado com todo o nosso contexto, pode ajudar muito a não se posicionar. Então, o que eu quero aprender com você e toda essa linha do Fibonacci também, da parte técnica, é justamente, cara, onde eu não devo mexer nesse mercado. Ah, tá. Onde eu não devo me expor. Nem tanto, eu não quero gatilho de entrada. Sim, sim. Eu quero não me expor. Exatamente. Eu só não tipo quero. assim, Porra, ali não dá pra mexer. tipo isso aqui, né? É tipo uma zona que eu vou morrer. Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, a última coisa que eu quero no mercado é algum gatilho para exposição, é algum setup que vai me deixar exposto. Mas o que eu quero é realmente, cara, eu quero me defender. Você quer entender uma região passiva de acontecer consolidação, Total. né? Entendi. É isso Pra que eu você preciso selecionar suas Exato, operações de forma exato. correta. Eu sei que hoje era ontem já foi um dia que a gente operou na parte da manhã, foi bacana, beleza? Mas na parte da tarde foi uma bosta, machucou muita gente ontem também. Sim, sim. E hoje, cara, tá claro, o mercado tá claro que vai matar todo mundo que ficar tentando mexer nisso. Exatamente. Não Que existe possibilidade de... você quer a fórmula perfeita pra você perder grana aqui, ó, opera isso aí alavancado. Na Então- compra e na venda. Você vai perder, não importa se é o Fê, não importa se sou eu, não importa quem seja, vai morrer. perder dinheiro aí, Vai cara. morrer, cara, não tem Não como. dá, não tem. E é o que eu falo pra todo mundo, acho que até linkando isso com o que a gente vem trabalhando, até tava conversando aqui com os meninos antes, dia ruim é dia pra perder dinheiro. Só que tem que saber perder. Com certeza. É o perder pouco dentro de uma linha coerência. Então fazer toda a gestão de risco, trabalhar a gestão de risco dentro disso. Só que assim, tem dia que a gente consegue se esquivar do mercado, tem dia que não dá pra operar. A Ana tem que estudar muito isso, a Ana opera muito bem e ela opera grande e opera índice. Tá? Grande operadora de índice. Então Legal. precisa focar nisso também, para justamente entender quais são essas zonas. A Dani não é nada técnica, ela não sabe nem ver o gráfico, talvez ela nem esteja entendendo, mas assim, porra, precisa entender um pouco. Com certeza. Porque o gráfico ele mostra todo o rastro do nosso passado, por isso que eu acho tão importante essa nossa conversa. Ele está mostrando todo o rastro que vem acontecendo. Então, cara, vamos focar bastante na análise técnica para a gente se proteger. Se todo mundo aqui do grupo realmente começar a estudar isso, começar a entender as zonas de ataque, zonas de defesa do mercado, com certeza vai salvar muita gente, vai dar uma sobrevida bizarra no nosso mercado. Então, eu tenho certeza, na verdade, nem sei se o Caio tá aí, acho que o Caio não tá, mas o Caio ele cai muito nessas, cara, de ficar tentando buscar resultado num dia que não tem como você tirar. E acho que isso é o ponto. Sim. Cara, tem dia que você não vai tirar resultado. Não Tem tem. dia que você nem deveria clicar. Exatamente. Então, assim, essa acho que é a pegada que eu tento levar, essa é a nossa visão que eu tento levar daqui pra frente. Sim. E eu nem sei que são, mas até que tá tranquilo. Ok. Dúvidas, tirem dúvidas. Falta 15 minutos pra gente terminar essa mentoria aqui. Ele cobra cara a hora, não consigo segurar ele. Mas fala aí, Vitor. Não, eu acho super pertinente isso. Eu vou até dar um breve relato, né? Quando eu comecei no mercado, eu comecei com o Fibo, né? Até comentei aí com esse. O nome de guerra dele é Gomes da Costa, trader. Tem até no YouTube alguns vídeos dele, mas o nome real dele é Felipe Chui. O
cara vive lá em Atibaia, trader, tipo, full time, Vitec, né? acelera aí que eu tenho pergunta. Acelera que, ó, tô cortando. Não. E assim, eu era muito inexperiente no mercado e eu não tinha maturidade suficiente, né? E depois, quando eu fiz outros cursos, né? Até que a gente se conheceu, a gente de fato opera contexto do dia, né? Então a gente olha para cenário mundo, né? Títulos, essas coisas. Eu acabei deixando um pouco de lado, né? Eu tenho todos esses estudos aí, inclusive até converso com ele de vez em quando. Eu acho super pertinente, cara. A primeira vez que o índice tocou no 120 mil, né, que foi no ano da pandemia, lá era um alvo de 200% do índice. E o cara entrou vendidaço e tipo, estourou de fazer dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que mesmo abrir a mente, né, pegar coisas novas, né. É uma coisa que eu deixei de lado, esse estudo de análise técnica, mas eu vou também começar a colocar justamente não para, como o Felipe falou, né, ser um gatilho de entrada, mas sim Muito onde pelo que eu vou contrário. me proteger, né? Muito pelo contrário, E eu Vitão, acho é que isso aí. E também, eu acho que também tem algum gatilho de stop muito interessante, né? Às vezes a gente não acha um stop, mas talvez pela análise técnica a gente consiga encontrar um aí dentro do intraday, numa projeção aí de algumas semanas. Acho interessante. Quem se fecha pro conhecimento, cara, tende a ficar parado no tempo. Então, assim, nós precisamos realmente abrir a cabeça para entender o que o mercado está querendo nos dizer. Às vezes só o contexto, a gente tem visto que o contexto não está condizendo. Foi muito pertinente chamar o Keynes essa semana aqui, porque o mercado não está indo junto com Não, esquece. o Tá contexto está totalmente diferente, está complicado. Quando a gente vai perceber, a gente opera muito analisando juros. Então, assim, os DIs estavam muito na máxima, tudo, aí o índice começa a subir, começa a ganhar regiões, tava esquisito. A entrada de capital, é muito fácil também jogar isso para entrada de capital e não entender o que real os players estão querendo com o mercado. Exatamente. Qual é a real montagem de posição desses caras. Então, a gente tem que aliar com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso embasamento, cara, algo a mais, que não é simples, tá? Não é simples, mas, porra, vamos buscar esse conhecimento, Vitão. Vamos realmente... Me ajudem a gente a se manter vivo no mercado também, porque todo mundo precisa forçar um pouquinho dentro desse estudo para que a gente melhore. Fala, Dani. Perguntar aí. O Kenzo, você faz essas projeções numa microestrutura também ou só para analisar o dia? Como que vai ser o dia? Você traça e não traça mais? Ou você traça o tempo todo? Vamos lá. A Dani? Ó, Dani, é o seguinte. O primeiro Fibonacci grande que eu marquei aqui para vocês é o Fibonacci que eu chamo de mapeamento. Esse Fibonacci ele é primordial deixar dentro do gráfico. Você vai permanecer com ele aí traçado, né? Pode ficar até diferente do meu aqui, tá? Porque é aquilo. O operador de Fibonacci, mais pra frente, se você se aprofundar nisso, você vai entender que o mercado inteiro é Fibonacci. Porque é uma matemática perfeita e é uma lei áurea. Então não tem contexto, não tem contestação, né? Referente a isso. Então esse Fibo você vai deixar ele marcado. Ele vai servir como base para você sacar o seguinte: o mercado está fazendo a ruptura do 111. Se o mercado subir e eu identifiquei uma compra, né, baseado naquilo que eu já acredito, qual que é o meu próximo objetivo? Entende? É o 161. Então, se eu tenho um próximo objetivo em 161, dentro de 2 minutos da vida, eu sei que tem gente que gosta de operar, você pode aguardar uma pequena ruptura, tirar uma zona de retração de 50,5 de uma microestrutura e lá deixar um gatilho com uma média móvel de 20, com uma média móvel de 200, com volume financeiro e catar a compra até o 161. Vira e mexe, a gente costuma dar entradas em tempos gráficos menores e trazer a continuidade da tendência e para um tempo gráfico maior, como por exemplo 15 minutos, tá? É mais uma prova do que ele tá falando aqui, Dani, todo mundo, tá? Que em nenhum momento ele ficou falando de 120, 120.500, 120.250, 300, 500, 700, cara, realmente eu quero tirar isso da gente, eu quero tirar isso de todo mundo, né? Porque... de número? De preço, eu cara. Não sei quando é que tá, você nem sabe preço, cara. Eu nem sei. Então, era isso que eu tava observando. Essa é a pegada, Juninho. Só falou zona. Essa é a pegada. É muito pertinente. Todos os números que ele falou foram em questão
da matemática pura do mercado. Então, assim, não tem nada a ver com região de preço. A porra do player não está olhando para isso. O cara não tá olhando pro precinho ali para tomar a decisão. Cara, ele tá olhando outra coisa. Pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, a montagem de posição desses caras é gigantesca, é outro nível. Então, dentro desse universo do Kenzo, eu acredito que a gente consiga apreciar melhor o mercado, se conseguir entender realmente até onde ele pode ir, aliado com o nosso contexto, que já é fantástico, pelo amor de Deus, cara, não temos nem o que falar. Não, contexto conciliado a uma estrutura dessa, matemática, É isso fantástico. aqui é uma estrutura matemática. Fantástico. Junto com uma correlação matemática também que a gente faz sobre tamanho de lote, valor do seu clique, Perfeito. me cara. desculpa, cara, você está dissipando pro zero a chance de dar errado. Você está tirando totalmente o medo de clicar para uma exposição maior, porque você cada vez vai ter mais confiança do mercado, mais confiança de saber o que fazer. Tô errado? Não, com certeza. Eu acho que é por aí, acho que essa é a linha de raciocínio, Juninho. Então, a gente tem uma pegada de uma outra estrutura educacional que é um setup, que é por região, tipo, no 120.300 eu compro, no 500 eu dou, mano, isso daí não existe. Isso daí é tudo lixo, tá, pessoal? Eu sou meio direto nesse assunto, mas na boa, esquece. Você quer, assim, viver de mercado, você tem que entender contexto e você tem que entender zona de batida de lote, liquidez, ver o que o player tá fazendo, tá? Você vai ter isso de duas formas, ou visualmente no Candle, ou olhando por times and trades, evolução no tempo, times and trades ordem original ali para fazer filtro de lote. Mas assim, entenda uma coisa, tudo dentro do mercado, foi mal, tudo dentro do mercado tem um contexto, um porquê e um significado. Eu comecei essa aula falando disso, do porquê, o contexto e o significado, então mostrei pra vocês o porquê do gap e o porquê dali o mercado dar uma virada. E se ele perder essa estrutura toda aqui, você vai ter um próximo objetivo de preço. Deixa eu tirar a imagem aqui. Só pra deixar, só pra finalizar aqui. Só pra finalizar aqui, vai. Você vai ter aqui, ó. Tem duas regiões que são um pouco mais avançadas, que é o quê? Vocês vão entender a matemática agora, ó. 138.2, dá um incluir aí, e 50%. Só que o 50% não é o 50% aqui, tá? Como assim, Kiss? Não é. Você vai entender. Tá vendo que acrescentou uma medida aqui e outra medida aqui? Isso aqui, pessoal, é o 23 do Fibo se eu traçar ele de cima para baixo. Tá vendo esse 23? É o mesmo 23 aqui. E esse 50% é este 111 se eu traçar ele de baixo para cima. De cima para baixo, entendeu? O 50% é o 111, só que invertido. Tá vendo que esse Fibo tá invertido para baixo? Esse 111 é o 50% aqui, entendeu? E esse 138.2 é este 23 aqui. Então aqui essas duas medidas são do vendedor. Essas duas estruturas são de bloqueio vendedor, tá? Aí essa medida manda pra cá, essa medida pode mandar pra cá. Entendeu? Ó, pra cá, pra cá. Só que é pra cá na realidade, né? E aqui é o bloqueio de venda, tá? 138.2 é onde o vendedor vai defender a posição dele. A Pri tem alguma dúvida, Pri? Você liberou o microfone aí? Oi, não, então, eu traço umas zonas, mas o meu é um pouquinho diferente. Eu uso um cálculo que tem o fio embutido. É parecido com um ponto de pivô, mas eu não sei se você já ouviu falar do camarilha. No Brasil ele não é tanto utilizado. Olha, ponto pivô chama? Na verdade o nome dele é camarilha, desse cálculo. Camarilha? Ele Não usa conheço. estilo um ponto de pivô, mas ele tem um cálculo de Fibonacci embutido, tá? Aí o que eu faço? Pelo movimento do dia anterior, né? Quando eu vou começar meu dia, eu pego lá os cálculos do dia anterior para me traçar as zonas de defesa. Não é ele que vai ditar como que eu vou entrar no mercado ou não, mas ele me ajuda a saber de umas zonas de proteção ou zonas de briga. Que é um pouco semelhante ao que você fez, mas eu não fico olhando o candle a candle, entendeu? É um pouco diferente, mas eu uso uma proporção Fibonacci embutida nele. Isso é legal, Pri, porque todo o nosso conhecimento que a gente vai tendo, a gente vai adquirindo, traçando também as zonas de stop que eu gosto de traçar, que principalmente pela montagem de posição dos dias dos players no dia anterior. Pô, tudo isso vai trazer pra gente, pelo menos, mais segurança na hora de operar.
saber qual o tamanho da mão, saber qual é a coerência das operações, se dá para aumentar a mão ou não, se dá para se expor um pouquinho mais ou não. Acho que a pegada é justamente esse conhecimento. E depois, Pri, vamos marcar aí com a galera também para você explicar um pouquinho disso, tá? Todo mundo acho que tiver... É bem simples, porque assim, um cálculo áudio mesmo. toda a minha região de stop, toda a região que eu marco, stop, tudo, a Pri sempre foi a primeira, que sempre falou, olha, pá, a gente sempre falou meio que juntos, tanto no dólar quanto no índice. Entendi. Então, pô, alguma coisa tem, eu não tô vendo o que ela tá vendo, mas alguma coisa tem ali que já coincidiu, e coincide e tem funcionado bastante na nossa forma operacional. E vocês montam posição, né? Monta a posição. Ai, perfeito. Isso aqui pra montar posição é a delícia, cara. A gente só faz isso, cara. Eu só vou ter uma tomada de decisão nesse índice aí se eu realmente achar um alvo e uma região de stop. Tendo isso em mãos, eu vou pegar o financeiro e vou ver se tem uma correlação inteligente. Sim. Que seja pelo menos 1 para 1 risco-retorno Legal. com a probabilidade a nosso favor, que é a do contexto. Então, toda essa brincadeira que a gente fica fazendo aqui o dia inteiro e todo esse ajuste, mas é bacana, cara, é legal. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Só pra concluir. Por incrível que pareça, por experiência própria, se você deixar todos os candles pretos, tirar de mim o dólar, tirar de mim o volume, tirar de mim as médias, a VWAP, tirar tudo, cara. Só me deixar o gráfico do índice com as regiões de Fibonacci, eu consigo tocar. Legal demais. Porque, e nem as notícias, não preciso de nada disso. Sim. Né? Você vê a zona aqui que a intenção dos players. É só fazer a leitura das velas e a regiãozinha. Uma dúvida. Numa boa. Geralmente as regiões que você estopa são regiões de virada de mão ou é pra não fazer nada? Por exemplo, aqui, se eu tivesse aqui, vamos lá. Se quiser, libera a câmera pra eles lá. Pro pessoal aqui, é só reduzir, né? Não, faz aqui, ó. Pode reduzir. Bacana. Aqui, ó. Boa. Aqui, por exemplo, pessoal, se eu tô querendo finalizar o meu trade aqui em cima, eu enfiaria uma compra aqui, tá? Agora. Se o preço cair, eu enfio outra compra aqui no 61.8. Se o preço subir, eu bato a parcial. Se o preço cair pra cá, no meu nível máximo, eu faço outra compra para baixar meu médio. E se ele cair até o 111, eu faço outra compra. Ele vai defender aqui, eu subo, o meu médio vai cair. Na hora que ele subir, eu faço a realização parcial e saio no 0 a 0. Então, eu tenho em vista que toda essa região do 61.8 do 50 até os 50% aqui é safe pro comprador. Também vejo. Entendeu? Porque é o gap, né? Normal. Eu vejo Aí uma região vendedora só a partir, se perdeu 119 mil por enquanto. Só que assim, Que aí tem aquela tá tá passando. Tem aquela execução, né? A execução que às vezes mata o trader. Porque, cara, a execução é tenso. E toda essa zona que ele tá falando aqui, eu tô vendo e dá mais ou menos uns 1.000 e poucos pontos de atuação. Então, é foda. Isso tem que ser bem entendido, que não é uma região que daria talvez pra gente montar essa posição, mas é o que a gente tem que pensar mais de longa. Dependendo se ele continuar caindo, às vezes não é muito bom sair vendendo, é melhor esperar porque ainda tá na região de compradora. Perfeito. Beleza? É isso aí, finalizado então. Cara, mais uma vez, Espero obrigado. que tenha contribuído aí pra galera, né? Com certeza. E essa é só a primeira, tá? A gente está preparando aqui um trabalho bacana. A gente está preparando uma maratona aqui semanal de estudos e imersão do mercado mesmo. Quem sabe não dá certo isso daqui agora dessa vez. Vambora. Vamos ligar as agendas aí. Vou deixar o contato do Kenzo no nosso grupo, tá? Vou colocar o Kenzo também no nosso grupo de notícias. Então falem direto com ele, chamem ele, por favor. Vamos abrir a mente mesmo para estudo e evolução. É isso que eu quero para todo mundo aqui, sobrevida. E cara, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Foi um Satisfação prazerzão ter você aí. Vou deixar gravada essa aula aqui. Solta também para seus alunos. Perfeito. E galera, obrigado, viu, mano? Fiquem com Deus aí. Um grande beijo. Valeu, obrigado. Daqui a pouco eu solto o pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado, hein? Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado vocês. Não vou mandar nada, cara. Aqui quem prestou atenção prestou, quem não prestou, morreu. Eu vou mandar hoje ainda, até o final do dia eu mando aí o link, tá bom? Muito obrigado, Valeu, galera. pessoal. Eu não tenho os pontos, mas é pra poder dar uma acertada. Você não anotou nada, você estava dormindo, seu vagabundo.